Oscar Piastri foi declarado pela McLaren como o piloto escudeiro, como o segundo piloto da equipe nesse restante da temporada 2024 da Fórmula 1, para poder tentar ajudar Lando Norris a conquistar o título mundial de pilotos em 2024. Porém, o piloto australiano pode reverter essa situação e tende fazer isso agora no GP de Singapura. É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui à frente do GP às 10, desta vez no sábado, para poder falar um pouquinho sobre esse cenário da McLaren envolvendo os dois pilotos. Mas antes, eu vou te fazer aquele convite especial de sempre, vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho para poder receber todas as notificações do conteúdo diário que a gente posta por aqui. E também já deixar o seu like para poder ajudar no engajamento e espalhar a palavra do Grande Prêmio aqui pelo YouTube, beleza? Então, feito isso, vamos falar um pouquinho dessa relação do Norris e do Piastri com a McLaren, o que tem acontecido ali dentro. Bom, então a verdade é que a McLaren nunca quis de fato ter um piloto declaradamente como o prioritário ou o segundo ali, ou que vai ser o escudeiro. Ela sempre deixou uma disputa livre entre o Piastri e entre o Norris, podemos dizer assim. A gente vê que ao longo do campeonato, durante toda a temporada, foi assim. Eles tiveram uma certa liberdade para poder brigar entre eles, desde que obedecessem ali as regras papaias, não batessem entre eles, não se tirassem das corridas. E foi assim até ali no GP da Itália, quando o Lando Norris perdeu a posição para o Piastri logo na largada, e o Norris era um piloto que se colocava como, ainda se coloca como um dos postulantes ao título, é o que está mais próximo de Verstappen, tem 59 pontos de desvantagem e pode sonhar com uma chance de título, tem chances matemáticas de reverter esse cenário. Porém, como eu disse, a McLaren nunca teve o desejo de deixar os pilotos mais presos, sempre quis deixar eles mais livres, só que esse cenário mudou a partir do GP do Azerbaijão, que foi logo depois do GP da Itália, e quando a mídia, principalmente britânica, caiu muito em cima da McLaren, criticou ela de forma bem dura pelo fato de ela não estar tentando, podemos dizer assim, ganhar o Mundial de Pilotos, está focada apenas no Mundial de Construtores, uma vez que o Norris, também britânico obviamente, tinha grandes chances de vencer o Mundial de Pilotos. Então, a partir do GP do Azerbaijão, a McLaren já chegou dizendo que o Norris seria o priorizado, dependendo da situação. O Piastri seria ali mais como um escudeiro e coisas desse sentido. Só que a gente viu que não foi exatamente isso que aconteceu ali no Azerbaijão, pelo fato de que o Norris cometeu um erro na classificação e largou lá do final do grid, enquanto o Piastri fez uma classificação boa, saiu de segundo lugar e conseguiu vencer de forma categórica, podemos dizer assim. E é importante contextualizar também que a fase do Piastri na Fórmula 1 é muito boa. É bem verdade que ele está atrás do Norris na disputa no Mundial de Pilotos por alguns pontos, e que desde o ano passado ele vem sendo constantemente superado pelo Norris, mas o que é uma coisa completamente normal, visto que o Piastri está apenas no seu segundo ano de Fórmula 1. Se a gente for colocar um cenário parecido assim, uma comparação direta, quando a gente lembra quando o Lando Norris começou na Fórmula 1 também, ele era constantemente superado pelo companheiro Carlos Sainz, pelo fato dele ser mais experiente, mas depois, com o tempo, a gente viu que essa diferença foi reduzindo. E é exatamente isso que está acontecendo dentro da McLaren hoje. O Piastri tem mostrado uma curva de evolução muito interessante, tem sido mais constante ali na briga pelas posições de topo, pelo pódio, até mesmo na classificação, tem largado consideravelmente em posições melhores nessas últimas corridas. E quando a gente pega um recorte ali das últimas 6 etapas da Fórmula 1, o Piastri tem 2 vitórias contra uma do Lando Norris, e o Piastri somou mais pontos do que ele. Nessas últimas 6 corridas, o Piastri conseguiu somar 110 pontos, enquanto o Lando Norris somou apenas 95. Tudo bem que não é uma diferença muito grande, são apenas 15 pontos ali entre eles, mas se a gente for analisar o recorte como um todo, já considerando
essa franca evolução que o Piastri tem apresentado ao longo do ano e alguns outros fatores, como o fato de, principalmente, o Piastri talvez ser um piloto mais preparado para poder assumir um papel de liderança dentro da equipe. E eu digo isso principalmente pelo fato do comportamento que eles apresentam nos fins de semana de corrida. O Piastri, a gente vê ele como um piloto bem frio. Se é uma situação que não agrada muito a ele, ele não demonstra muitas emoções. Se é uma situação que é muito favorável a ele também, como foi no caso dessas 2 vitórias que ele conquistou, ele também não se mostra muito eufórico, muitas emoções, ele é mais neutro ali, e o mesmo acontece quando ele está em situação de pressão. Se a gente for olhar esse GP do Azerbaijão, ele segurou a pressão do Leclerc por mais de 20 voltas, o Leclerc com menos de 1 segundo atrás dele, podendo abrir asa para poder fazer o ataque naquela reta gigantesca ali de Baku, e mesmo assim ele conseguiu fazer um trabalho sólido, um trabalho bem maduro, não errou, né? Conseguiu segurar muito bem a pressão ali para poder vencer a corrida. Em contraponto, a gente vê que o Norris comete alguns deslizes, principalmente nas largadas, né? Que isso tem sido um problema para ele, principalmente quando ele está em uma boa posição, na pole que o diga, né? Ele nunca conseguiu terminar a primeira volta na liderança largando ali da posição de honra. Então ele meio que comete alguns erros quando ele está sob pressão. Ele mesmo já falou que não se sente bem aos domingos, que ele sente uma espécie de nervosismo, não consegue nem se alimentar direito por conta dessa tensão que ele sente. Então isso vai mostrando ali algumas fragilidades dele, apesar de ele ser mais experiente. E é justamente nesse ponto que o Piastri tem que se agarrar, tem que aproveitar para poder tentar se impor ali dentro da McLaren e não ser visto como um piloto escudeiro, como um segundo piloto ou coisas assim. E o GP de Singapura, que acontece nesse final de semana, vai ser fundamental para ele poder, dependendo, colocar ali uma pulga atrás da orelha da McLaren e fazer ela tentar rever os seus conceitos dentro da garagem. Primeiro, né, por isso que eu já citei, do fato dele estar em franca evolução e de estar numa fase muito melhor do que o Lando Norris, e segundo, porque ele é um piloto que também se adapta muito bem aos circuitos de rua. Então, se a gente for puxar um histórico aí até da própria temporada de 2024, o Piastri teve um desempenho melhor do que o Norris no GP da Arábia Saudita, que é uma pista de rua. Em Mônaco também foi melhor, conseguiu um segundo lugar. O mesmo se repetiu agora no Azerbaijão. Então, se ele conseguir manter essa tendência para Singapura, ele vai conseguir colocar mais pontos sobre o Norris, se aproximar um pouco mais ali na disputa do campeonato e, quem sabe, reverter essa visão que a McLaren tem sobre ele. Mas o que você acha? O que a McLaren deve fazer? Ela deve priorizar o Norris, deve priorizar o Piastri, não deve priorizar nenhum deles, fazer como estava fazendo antes e deixar eles brigarem, desde que isso não comprometa a corrida dos dois, né? Não os tire da corrida. O que você acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!